Bom dia e obrigado por assistir o meu vídeo. Este é o podcast e Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Xixová é essa montanha aí atrás de mim. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e o melhor, um pouquinho da música cristã. Porque para mim, música cristã não é louvor. São músicas que alegram pessoas que antes estavam lá no mundão, mas que gostavam de algum ritmo quando estava lá. E quando vem para o Evangelho, sente falta daquele ritmo. Então eles pegam trechos e passagens bíblicas e faz a sua música para alegrar o seu coração e a sua mente. Não é louvor, porque para mim, o que eu entendo que louvor só se canta para Deus e você não ganha nenhum centavo e nenhum tostão. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico. É lógico que, como o assunto é polêmico, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião. Não é para você seguir, não é para você fazer uma tese em cima, um doutorado, não é nada. Eu quero apenas colocar algumas dúvidas nas vossas mentes. Aí você procura pessoas que entendem página por página da Bíblia para que eles reflitam sobre a minha opinião. É só isso. Você acha aí no seu coração, na sua mente, que pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, são capazes de manipular as profecias bíblicas em seu favor? Vocês acham que isso é possível? Para que vocês entendam o que eu quero dizer, vocês imaginem que se eu soubesse que o Messias iria vir na época de Cristo, eu poderia manipular sua vinda e assim, colocando outra pessoa no lugar e eu forjando o que teria de vir. Vocês acham que isso é possível? Uma forja, um Cristo falso ter tomado poder? Porque alguém que conhecia conseguiu manipular. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque, segundo alguns judeus, né, alguns rabinos, Jesus Cristo não é o Messias. Mas é lógico que eu creio que é o Messias. Mas eles não. Mas poderia, no dia de hoje, olha bem, hein? Poderia, no dia de hoje, alguém que conhece as Escrituras manipular a Escritura a seu favor? É uma pergunta isso. Poderia alguém que conhece a Bíblia manipular as Escrituras ou algumas profecias que não se sabem exatamente, essa pessoa manipular ao seu favor? Seria esse o agir de Deus? Que pessoas peguem e manipulem e Deus concorda com tudo isso? Lembrando, é uma pergunta. Folhem a Bíblia, estudem, perguntem para quem realmente entende, porque eu não entendo nada. Eu estou só perguntando. Então não cria uma tese em cima do que eu estou falando, mas pesquise, veja, analise. Há muitos anos atrás, eu me questionei sobre exatamente isso.
Porque todos vocês se lembram da Guerra do Golfo, e é assim, inclusive no Brasil se tornou costume fazer operações colocando o nome, imitando a Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo eles chamaram de tempestade no deserto. Pegaram alguns trechos bíblicos onde tinha lá uma tempestade no deserto e colocaram lá para dizer que aquilo era referente a uma profecia. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Ou seja, eles conhecem a Escritura e aí dão nomes bíblicos, tiram nomes do livro de Ezequiel, tiram nomes bíblicos a certos assuntos para poder validar o que eles estão fazendo. Vocês se lembram? Quando tiveram aqueles problemas nas torres, lá na terra do Tio Sam, também procuraram lá, folharam lá, para dizer que o bode deu uma cabeçada nas torres e derrubou. Mas essa profecia tem realmente alguma coisa a ver com aquilo? Ou somente alguém que conhece as Escrituras o manipulou? Porque aquela passagem, todos sabem que já aconteceu, mas usaram para aquela época. Será que tem alguém manipulando as Escrituras a seu favor? Isso é uma pergunta. Eu estou só questionando. Vocês aí, que entendem de Bíblia, é que vão pesquisar para ver que se essa pulga que eu coloquei atrás da sua orelha realmente tem sentido. Mas vamos continuar. Porque estão querendo aí botar o genro do Donald Trump de Messias. Porque, segundo eles, ele tem alguma descendência de Davi. E como a Bíblia diz que o Messias teria descendência de Davi, estão manipulando isso. Haja visto aquela invasão de Israel na Palestina para expulsar os palestinos, para que ele, o genro de Donald Trump, negocia uma paz mentirosa que nunca existiu, porque para que ele seja aceito como o pacificador. Eles estão negociando a retirada daquele, eu vou chamar de igreja agora porque me fugiu o nome, o templo lá do monte, com os árabes, em trocas de dinheiros, para que eles façam o templo em Israel, se dizendo o terceiro templo, e usar o tal de genro do Donald Trump como o Messias, aquele que fortaleceu, aquele que mudou a história, aquele que lutou por Israel. Mas não é tudo manipulado pelo próprio homem? Não é o próprio homem que está manipulando e criando essa situação? Ou você acha que é Deus usando os homens? Porque, para mim, claramente, há uma manipulação. Para mim e para você. Eu estou falando o meu pensamento. Eu não estou aqui folhando capítulo, versículo para falar nada. Mas você, que tem sabedoria, que tem cultura, que conhece as páginas da Bíblia, pega aí capítulo e versículo e vê se no passado alguém manipulou algum resultado bíblico, porque é isso que está acontecendo agora. E na cara de todo mundo. Você quer ver
uma manipulação que está acontecendo exatamente nesse momento, dia 8/4/2025, é uma manipulação forçando, e todos estão aí paradão, sem saber o que fazer. Olha aqui, o atual presidente dos Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele está forçando, está todo mundo aí, olha, os Estados Unidos vai cair, os Estados Unidos vai cair. Todos nós sabemos que o maior exército do planeta é dos Estados Unidos. Todos nós sabemos disso. E eles têm aí, salvo erro, a quantidade, mais de 200 quartéis de exército espalhados pelo planeta aí. Já se preocuparam com isso. É lógico que economicamente eles estão perdendo espaço. Mas não seria de propósito para que ele criasse um movimento de briga? Vocês se lembram que eles são os criadores da OTAN. Quando eles criaram a OTAN, eles disseram que era para proteger a Europa de possíveis Hitlers, para que não aparecesse outro doido. Então a OTAN era para isso. Hoje, o Donald Trump quer extinguir a OTAN e quer que esses países investam dinheiro no seu próprio armamento e eles tiram a mão deles fora. Se eles investir dinheiro, eles vão empobrecer e vai enriquecer o tio Sam. Enquanto isso, eles estão fazendo uma guerra psicológica com o famoso tarifaço, você entendeu? Criando divisões que pode ser que force aí uma terceira guerra mundial, aonde ele, Estados Unidos, juntamente com Israel, lute contra o mundo, forçando uma profecia bíblica. Vocês entenderam? Dizer que eles se colocam como povo de Deus, defendendo Israel, e todo mundo é inimigo. Mas eles estão criando essa situação, estão forjando essa situação, e na cara de todo mundo, usando a Bíblia como pano de fundo. Na cara de todo mundo. Lembra que eu disse desde o começo, é uma opinião, não é uma tese. Você que conhece as Escrituras, conhece a Bíblia, que pode vir aqui e falar alguma coisa sobre isso. Mostrar por A mais B como funcionam as coisas. O que eu estou dizendo para você é que eles estão manipulando situações, usando a Bíblia como pano de fundo. Eles querem botar o mundo inteiro, como eles tomaram uma rasteira da China na parte comercial, e agora eles vêm, colocam sanções para que as pessoas se levantem contra, eles se botam como juiz, e quem não concordar com eles fica do lado da China, e eles causam uma guerra. E adivinha quem que eles vão botar de testa de ferro, de pivô, para ser o negociador, o mediador dessa situação? Adivinhem só quem vai? Você? O fulano? Ele? O genro do Donald Trump? É isso. Eu te pergunto. Eu vou continuar te perguntando. O Apocalipse da Bíblia, você é manipulável? Você manipula? Tem realmente alguém
que consegue decifrar aqueles enigmas? Ou é 200 mil interpretação e eu que sou mais esperto porque eu tenho mais dinheiro que você, tenho tecnologia mais do que você, tenho um exército maior que você, então eu manipulo dizendo o que é e o que não é. Vocês se lembram lá de Roma antiga, onde as pessoas não poderiam ter acesso à Bíblia, às Escrituras, e somente os papas, os padres, é que interpretavam segundo o seu próprio interesse. E não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que está acontecendo agora. Só que sem um papa, só que sem um padre, mas um domínio de um país sobre a manipulação. Olha, esse aqui é o Messias, olha, esse aqui é o país certo, aquele ali, os outros são do contra, usando trechos bíblicos para que se manipule. Será que Deus é manipulável? Será que tudo que aconteceu, biblicamente falando, foi tudo manipulado pelos homens a seu bel prazer? E o que você creu até hoje foi em manipulação? Lembrando, tudo isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Lembrando. Então você, que entende de escritura sagrada, de Bíblia, folheia aí e se pergunta, dá uma olhada no que está acontecendo, porque eles estão criando uma situação e colocando você no fogo, dizendo que você está contra ou a favor de Deus, mas um Deus que eles criaram, que eles inventaram, usando a Bíblia a seu favor, que não já fizeram. No passado, você lembra. Olha, o bode bateu na torre. Ou será que o bode forçou uma situação para criar outra? Você já sabe a resposta. Você já sabe. Agora, a minha pergunta é, eu sei que aqui tem muitas pessoas que entendem de Bíblia, é conhecedor, e eu não sou conhecedor, eu estou só fazendo perguntas. Perguntas. Se perguntem, se não estão te manipulando, se não estão querendo que você acredita numa coisa, porque eles querem que você acredita. A velha tática de se fazer de vítima, aonde isso é muito usado por judeus que se fazem de vítimas. Mas na verdade não são, porque um dos maiores armamentos do planeta estão na mão deles. Então, como são vítimas? Na verdade, eles querem submissão. E as pessoas que não se sujeitam, você já sabe o resultado. Pois é, eu queria que você meditasse sobre isso, pensasse sobre essa situação. Será que, biblicamente, não tem alguém te manipulando em favor de profecias bíblicas? Você sabia que os Estados Unidos da América, usa até o espiritismo em alguns casos? Você sabia que o governo americano usa pessoas espíritas para resolver, para espiar certos países? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que muitas dessas visões, dessas coisas que vocês chamam ETs, que tem pessoas que têm contato com isso, que nada mais é do que espíritos, e ali aqueles espíritos regem
o que deve ser feito, e aquelas pessoas são capachos desses espíritos, usando aquilo como se fora Deus. Você nunca parou para pensar isso? Mas isso existe. São pessoas que têm contato com os famosos ETs extraterrestres, que não tem nada de ET, aqueles ET do cinema de Hollywood, mas tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com anjos caídos e arcanjos. E aqueles anjos caídos usam essas pessoas para que as pessoas direcionem a essa ou aquela opinião. Não te parece estranho que esses espíritos, que esses ETs, todos eles são defensores do Tio Sam? Você nunca se preocupou que não aparece um ET que defenda o Brasil? Que todos os ET falam inglês, mas que não falam chinês, que não falam russo. Você nunca prestou atenção que essa coisa é direcionada? E você só é um tapete? Que essas pessoas não fazem nada sem pensar? Você acha, mas isso é verdade. Eu conheço até pessoas que são envolvidas até o pescoço com esse tipo de ET, de extraterrestre, que na verdade são anjos, espíritos. São espíritos que manipulam países, pessoas, a seu prazer. E o Tio Sam, os Estados Unidos, é enfiado até o pescoço nessa coisa. E se duvidar, até o próprio Israel. Esse aí eu não tenho conhecimento. Mas do Tio Sam, com certeza. Que nesse exato momento eles têm lá os seus adivinhadores analisando situações. E eles estão só agindo segundo esses espíritos estão mandando. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você que conhece a Bíblia de verdade, você que tem muito entendimento dentro da Bíblia, realmente. Porque todos acham que conhece Apocalipse. Você olha aí o livro de Apocalipse, tem 200 interpretações do livro. Mas qual é exatamente a realidade? Ou seria que o Apocalipse, uma boa parte dele já se cumpriu e só falta um pouquinho assim para se cumprir? Tudo isso é uma suposição e são perguntas. É você que vai analisar, porque você é que conhece, é que tem sabedoria, é que tem entendimento. Eu só estou colocando uma pulga atrás da sua cabeça, da sua orelha. Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Xixová é essa montanha aí atrás de mim. Toca também um pouquinho da música cristã. A música cristã, para mim, não é louvor. Louvor, você só se canta para Deus. Se você canta para alegrar o homem, para matar sua tristeza, então você, até na Bíblia, fala sobre isso, né? A Bíblia diz que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, a Miriam fez lá uns louvores, fez umas músicas e o povo cantou, bebeu e se alegrou na presença de Deus. Era para Deus ou era para o homem? Era para o homem, não era para Deus. Que cântico nós vamos fazer para cantar para Deus? Qual é o cântico que nós vamos cantar para agradar a Deus? Aquele
Aquele cântico foi um agradecimento a Deus, mas para alegrar o homem que ficou alegre, que tomou lá os seus vinhos, pulou, saracoteou. Foi isso. E com a permissão de Deus, deixando bem claro. Mas qual é a música que eu vou cantar para Deus? Qual é a música? Pois é. Se existe alguma música que você cante para Deus e alegre Ele, é Ele mesmo que coloca na sua boca e só Ele mesmo entende, porque você não vai entender absolutamente nada. Embora, biblicamente falando, que todas as coisas louvam a Deus. Fui. Fiquem com Deus. Se é. Que todos nós somos de Deus.